Antes das multidões, Jesus escolheu pessoas. Jesus não formou plateias, ele formou discípulos. Discipulado é vida compartilhada, é fé vivida todos os dias. O reino cresce de coração para coração. Seguir Jesus é aprender a viver como ele viveu. Boa noite, irmãos. Estou voltando de férias, né? Tirei umas férias e voltando já com a missão de vir trazer a palavra do Senhor. É com alegria, mas confesso que hoje eu estou um pouquinho nervosa. Eu acho que a palavra falou tanto ao meu coração que a gente fica com medo de não conseguir passar aquilo que Deus falou lá no fundinho do seu coração. Então, a minha oração hoje, eu estava ali na hora do louvor, e eu orei assim, que o Senhor não permita eu pregar aquilo que Ele colocou no meu coração, se eu sequer tentar fazer aquilo que Ele me falou. Então, aquilo que Deus já me falou, em primeiro lugar, a missão é minha. E que aquilo que Ele me falou em simples palavras, talvez em uma frase, tudo aquilo que coloquei aqui, pelo menos uma frase, o Espírito Santo possa fazer eu tocar o coração de todos aqui. Que seja a palavra do Senhor pregada aqui nessa noite. Não é por mim, e sim pelo Senhor. A pessoa que vocês estão vendo aqui em cima é tão pecadora quanto vocês que estão sentados aí embaixo. E a missão de fazer discípulos, dia após dia, eu creio muito nisso, gente, no cuidado de dia após dia. Toda vez que eu faço uma cerimônia de casamento, eu falo, o casal não precisa de uma data especial para falar eu te amo, ou para fazer um jantar, um almoço especial. O dia a dia, o caminhar, que faz toda a diferença, não é uma data especial. E assim é a nossa vida com Jesus, é o dia a dia, a construção. Não é um culto especial, mas é o dia a dia. É isso que Ele espera dos verdadeiros adoradores e dos seus discípulos. A gente só vai fazer novos discípulos no dia a dia. As palavras, elas podem convencer aqui no momento, né? Na emoção. Mas a atitude, no ver, o dia a dia da pessoa, ela sim pode gerar frutos. Frutos com raízes, frutos com princípios, frutos que querem seguir e obedecer à vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, Pai amado, Pai de graça, Pai de misericórdia, não sou nada sem Ti, ó Pai. Obrigada porque a Tua palavra tem se tornado viva e eficaz na minha vida, mesmo quando às vezes, ó Pai, meio desanimada espiritualmente, mesmo às vezes dentro do nosso correria do dia a dia, a Tua palavra, ó Pai, é falada ao meu coração. Obrigada, ó Pai, porque minha vida, meu coração está aberto para ouvir a Tua palavra.
e que eu possa conseguir expressar aqui, ó Pai, tudo que o Senhor falou ao meu coração, mas, acima de tudo, que eu possa viver aquilo que o Senhor me falou durante essa semana e através da vigília de jejum e oração, ó Pai, que fizemos nesse mês. Ó Pai, esteja conosco nessa noite durante toda a semana que inicia, ó Pai, que Tua graça, ó Pai, esteja conosco em todo o tempo. Que o nosso coração esteja aberto não só agora, mas durante todos os dias dessa semana para ouvir e ver as Tuas maravilhas em cada detalhe, no simples acordar do dia a dia, o respirar, que em cada detalhe a gente possa ver a Tua mão cuidadora, protetora, salvadora sobre as nossas vidas. Pai, obrigada pela oportunidade de estar falando, ó Pai, aqui, da Tua palavra. Essa palavra que traz vida, essa palavra que traz libertação, que traz entendimento, conhecimento. Ó Pai, muito obrigada. Use-me, ó Pai, use a minha vida para falar de Ti, ó Pai. É que eu te peço, te agradeço, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém. A gente vai estar fazendo a leitura do texto de Mateus 26, de 36 ao 46. 26, Mateus 26, de 36 a 46. Em seguida, Jesus foi com eles a algum lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. E então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Vigiai e orai. Essa foi uma palavra que todos os dias do período de jejum e oração, Deus falava ao meu coração após a leitura bíblica que foi direcionada. Foram 25 dias? 21 dias, né? De oração e jejum. Orai e vigiai. Os versículos anteriores a esses versos de 36 a 46, eles narram a última ceia de Jesus com seus discípulos, onde Jesus sente que a hora da sua morte está perto de acontecer. Que as profecias lá do Antigo Testamento estão perto de se consumar. Que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E nesse trajeto de crucificação acontecem muitas conspirações, traições, negação, julgamentos. Mas também houve muita redenção. Houve vitória, houve muito amor,
muita obediência e bênçãos. Lá em Êxodo 6:6, Deus se revela a Moisés prometendo libertar o seu povo de Israel e da escravidão no Egito, revelando a sua fidelidade e a identidade de Deus. Diz assim: eu vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braços estendidos e com grandes manifestações de juízo. Esse é o Deus que cumpre suas promessas, mostrando o seu poder e o seu favor a seu povo. Mostrando o seu poder e o seu favor a seu povo. E nós somos o povo de Deus. Em um dos momentos mais difíceis, mais dolorosos, narrados aqui na Bíblia, da vida de Jesus aqui na terra, aqui a palavra fala em algumas versões que é um momento avassalador, cheio de tristeza e de profunda angústia, ao enfrentar a cruz. Apesar de Jesus ser completamente Deus e ser completamente humano, ele consegue enxergar a sua dependência e a sua fraqueza nesse momento. Ele pede os 3 discípulos mais chegados a ele, Pedro, Tiago e João, para que estivessem juntos a ele em uma vigília e oração. O que a gente pode observar também nesse texto que foi lido, ele chama os discípulos para vigiar e orar juntos, em companhia. Jesus se afasta da multidão ao momento que ele sente que sua hora está para chegar, vai até o jardim de Getsêmani, que significa lugar de prensa, onde o azeite era preparado, lagar de azeite. E em um período de oração, ele se prostra, se entrega, se esvazia de si mesmo para fazer a vontade do Pai. Porque ele fala: Senhor, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Ele declara essa dor, ele declara esse medo e pede que a vontade do Pai seja feita. Ele expressa isso em 3 momentos, em oração e vigilância. Jesus chama 3 dos seus discípulos mais próximos e pede que eles estejam juntos em vigília e oração. Essa vigília e oração pede uma atenção para os olhos espirituais para que tudo o que poderia acontecer. Quando ele pede vigie e ore comigo, ele pede que a gente vigie as nossas próprias atitudes, os nossos próprios sentimentos, o nosso coração. Os versos 36 a 38 narram a condição da presença, de estar junto. Jesus foi orar com eles, levou consigo: fiquem aqui e vigiem comigo. A presença e permanência de Jesus são reais. Já no verso 39, Jesus prostrou-se e orou com o coração quebrantado, com o rosto no chão, pois sabia que não era por ele, mas sim era necessário esvaziar-se da sua vontade e encher de força, coragem, obediência, amor e humildade, que somente o Senhor, o Pai, poderia enchê-lo nesse momento. Jesus está enfrentando a mais severa das tentações da sua vida, num momento que está pronto para executar a sua missão de vida, carregar os pecados do mundo. Carregar os nossos pecados. Que venha a ser o cálice.
A oração lá no Getsêmani nos ensina que a pressão espiritual só vence com oração, entrega, obediência e vigilância das nossas atitudes. Foi algo muito real que Deus me falou nesse período de vigília. Nós temos uma igreja que ora. Isso vocês podem ter certeza. Quem está nos visitando, essa igreja é uma igreja que ora. Eu estou aqui há 30 anos. Toda reunião começa com oração e termina com oração. Toda atividade, seja esportiva, começa com oração e termina com oração. Às 7 horas da manhã, todos os dias, tem culto de oração. A gente faz semana de oração. Teve jejum e oração. Mas Deus nos chama para vigiar e orar. Vigiar não a atitude dos outros, mas o nosso coração, a nossa mente, as nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso caminhar, o nosso ensinar. E a palavra que fala que por 3 vezes Jesus volta aos seus discípulos, que ele havia chamado para estar junto com ele, e nesse momento crucial, eles estavam dormindo e descansando. Um sono físico. Os olhos ficam pesados, fracassaram na responsabilidade. É uma luta nossa também. Quantos de nós, às vezes, começamos a orar e dá sono? Quantas vezes a gente começa a ler a Bíblia e dá sono? Tinha um amigo que falava que o melhor momento do culto era o momento para dormir, era o momento da mensagem. Brincando, tá, gente? Mas ele falava, muitos dormem no momento da palavra, da pregação. É uma batalha espiritual. É uma batalha que às vezes a gente fracassa. A gente às vezes faz orações rasas, porque o sono pesa. Às vezes a gente não tem tempo para ler a palavra de Deus, porque a gente está cansado, precisa descansar, precisa dormir. Jesus pede aos discípulos que vigiem e orem. Eu estou falando bastante isso, tá? Jesus pede aos discípulos que vigiem e orem. Vocês vão ouvir aqui vários momentos da pregação. Para que não caiam em tentação. O orar e o vigiar são uma condição para que a gente não caia em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, através do Evangelho de Jesus Cristo, através da palavra. Mas a carne é fraca. Irmãos, o que nos leva a pecar, a cair em tentação, não é o diabo. O diabo já foi vencido na cruz. O que nos leva a pecar é a carne. A carne que é fraca. A carne depende de você. A carne depende de mim, da sua vontade, das suas escolhas, das suas regras, dos seus princípios, das suas prioridades, das suas falas, dos seus pensamentos. Isso representa a carne. Por isso, devemos alimentar o espírito através da palavra de Deus, através da oração, através do relacionamento com Deus, através da vigilância do seu dia a dia, de como você está relacionando com Deus e com as coisas de Deus, para que você esvazie de si, esvazie-se da sua vontade, do seu ego, dos seus desejos, para viver a vontade do Pai. Uma vez a gente foi no show do Morada e no final ele dá um testemunho. Testemunho muito bonito. E ele fala que ele teve coragem, depois de passar por muitas dificuldades, eu não vou falar o testemunho dele aqui, ele fala que ele teve coragem de fazer uma oração perigosa. Aí eu fiquei me perguntando, que oração perigosa é essa?
é que a vontade de Deus fosse feita na vida dele, que ele pudesse viver a vontade do Pai. E eu fazia essa oração, eu sempre faço, né? Senhor, seja feita a tua vontade. A gente faz também quando tem a oração que o Senhor nos ensinou. Pai, seja tua vontade, seja feita aqui na terra como no céu. A gente está preparado para viver a vontade do Pai? A gente está disposto a esvaziar-se de nós mesmos para viver a vontade do Pai? Logo, para viver a vontade do Pai, não cair em tentação, é primordial que você esvazie de si. Porque quando você estiver angustiado, a gente já falou aqui, ansioso, com muitas inquietações, e é normal no tempo que a gente vive. Hoje em dia é difícil quem não vive isso, essa inquietude, né, do que vai acontecer, como vai acontecer. Às vezes a gente sofre por antecedência, é um mal do século. E isso desde os pequenininhos até os mais velhos, né? Os nossos medos, dúvida, saiba que o Senhor é o nosso refúgio. A escolha deve estar sempre com a vontade do Pai, a palavra do Pai no centro de toda vontade, de toda escolha. Que sempre seja a vontade do Pai e não a nossa vontade. As coisas em nossa volta tentam nos distrair para que os nossos olhos não vejam as maravilhas de Deus, a natureza de Deus. Tentam nos distrair para que você não tenha tempo nem vontade de ouvir a palavra de Deus ou de ler a palavra de Deus. Essa é uma batalha espiritual desse tempo e de muitos de nós. O sono profundo nos impedindo de nos vigiar. E isso é pessoal, tá, gente? É direto, é para nós mesmo. Não é vigiar a vida do outro. Vigiar a vida do outro é fofoca, mas aqui ele nos chama para vigiar a nossa vida, o nosso coração, o nosso pensamento. Irmãos, se os seus olhos, seus ouvidos, o seu coração, sua mente, sua boca não for prioridade de Deus, dificilmente você será o reflexo de Jesus aqui na terra. E dificilmente você vai gerar discípulos. Sua mente, sua boca, se não for prioridade lá no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, na sua família, você não vai conseguir convencer ninguém. Com as suas palavras e suas atitudes. Desde a queda do homem, lá em Gênesis, somos seres pecadores. Temos a tendência em cair em tentação. Porque somos pecadores, temos a tendência em fazer a vontade da nossa carne. E não a vontade de Deus. Somente por ouvir, conhecer, sentir e viver o Evangelho de Jesus que seremos transformados. É esse relacionamento íntimo e profundo com o Pai, de vigiar, de orar, de entender, de aprender, que trará força e entendimento, que nos tirará, tá certo, né? Nos tirará do sono espiritual, do sono profundo. O sono é natural. Todo mundo aqui deve sentir sono, né? No horário certo. Mas no contexto espiritual, ele se torna um símbolo da carne, que resiste à vigilância. Jesus não repreendeu os discípulos por estarem cansados. Jesus repreendeu os discípulos porque eles estavam dormindo novamente. Eles estavam priorizando o sono e não a oração. Hoje o sono pode ser preguiça espiritual, distração digital, acomodação, indiferença, organização de ambiente, organização das nossas prioridades. Você pode ficar
distraído com que roupa que vai vestir, com o que vai comer, como você vai sair, se você tem o celular top ou não tem um celular top, se você faz parte daquele grupo, se o seu... Como que fala quando tem um... Ai, fugiu a palavra, Ronan. É o influencer. Se o influencer viu o seu likezinho, se não viu o seu likezinho, né? Quantas curtidas você teve? De repente, as distrações podem estar nisso. Querendo tirar o teu foco, querendo tirar a tua atenção para as coisas que realmente importam no seu dia a dia. Jesus não quer saber o que a gente tem. Ele já sabe. Mas Ele quer saber o que a gente tem para oferecer. O que a gente é para oferecer. Quem a gente é nele. Lembra que lá no início eu falei da identidade de Deus? Quem nós somos nele. Isso que importa. A identidade de Deus está assim estampada na gente. A gente sabe de fato quem a gente é e para que a gente veio. Isso sim importa para o Senhor. Jesus não repreendeu os discípulos porque eles estavam cansados, somente porque eles estavam dormindo na hora que não era para dormir, na hora que Ele convidou para estar vigiando e orando junto com Ele. O Senhor nos chama para orar, vigiar junto com Ele. É a oração que fortalece o espírito. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fazer a vontade da carne é que te faz cair em tentação. Ao vigiar e orar, ao esvaziarmos de nós mesmos, fazendo a vontade do Pai, obedecendo, vai te levar a refletir e a agir quanto a que tipo de cristão eu estou sendo e que tipo de cristão estou gerando. Eu vou repetir, que eu sei que é difícil de entender essa frase. Ao vigiar e orar, ao esvaziarmos de nós mesmos e fazer a vontade do Pai, e obedecer à vontade do Pai, vai nos levar a refletir, a pensar e a agir quanto a que tipo de cristãos estamos sendo e que tipo de cristãos estamos gerando. Gente, fazer discípulos não é fazer com as pessoas falem da mesma forma que você está fazendo, da mesma forma que você anda, da mesma forma que você veste, comer a mesma comida que você faz, né? Falar do mesmo jeito. Isso não é fazer discípulos. Isso é fazer amizade, é ter relacionamento, né? É ter intimidade, né? Traz isso. É legal. Boa intenção. Mas o que gera discípulo é você viver a palavra de Deus. O que gera discípulo é você fazer aquilo que Deus quer que você faça, é viver a vontade de Deus. E para isso você precisa o tempo todo se vigiar e orar. Não adianta só orar. Não adianta só orar. Eu estou orando, mas Deus não me responde. Mas você está se vigiando naquilo que você fala, naquilo que você vai, onde você vai, aquilo que você está lá vendo, ouvindo. Ele te chama para estar junto com Ele, orando e vigiando. Não é fácil, gente. A Bíblia também nos ensina. Deus também falou, não vai ser fácil, não. Ele não falou isso. Não tereis aflições. Teremos. E muitas. Mas é nele que vamos fortalecer o nosso espírito e vamos fortalecer a nossa carne. Por nós, a gente peca o tempo todo. Por nós, a gente vai cair em tentação o tempo todo. É muito mais cômodo fazer a nossa vontade.
É muito mais cômodo eu chegar lá para o pastor Edgar e falar assim, ó, pastor Edgar, o Ministério Infantil está precisando de um telão, está precisando de ar-condicionado em todas as salas, está precisando de material didático, está precisando de várias pessoas para servirem um ministério, tá, pastor Edgar? Mais o quê? Lanche todo dia. E o pastor Edgar falou assim, tá bom, Gilmara, vai acontecer tudo isso. É cômodo. Está fazendo a minha vontade e eu estou vendo a necessidade lá do ministério, vai acontecer. Né? Não é cômodo? Não é fácil? É fácil. Mas eu sei das lutas, eu sei das dificuldades, eu sei das batalhas, o quanto é difícil encontrar voluntários servos. Voluntários que estão dispostos a gerar frutos. E não fazer do ministério um passatempo. Mas o Senhor nos chama para vigiar e orar. Algumas pessoas falam assim, ore e vigie, mas a ordem aqui é vigiar e orar. Eu também pesquisei isso várias vezes, porque a gente fala assim, ore e vigia. Às vezes eu brinco que com as crianças a gente tem que orar com o olho aberto e o outro fechado. Eu brinco porque criança a gente tem que estar de olho o tempo todo, mas a palavra aqui não fala que é para eu ficar tomando conta do que a criança está fazendo ou o outro está fazendo, não. É para a gente orar e vigiar. Vigiar dentro, né? Vigiar dentro de nós, o mais íntimo. Na nossa trajetória, temos que gerar discípulos de Jesus. Mas para gerar discípulos de Jesus, precisamos ser. Você está sendo um discípulo raso e gerando frutos rasos? Ou você está sendo um discípulo e gerando discípulos que vigiam e oram? Você está vendo transformação espiritual em você e em quem você está gerando? Porque Jesus, ele faz transformação espiritual em tempo todo, gente, na gente. As nossas tentações são diárias. Então, a transformação é diária. Não é porque você se converteu, foi batizado, que você já foi transformado. Deus, em determinados ciclos, em determinadas épocas, ele amassa um pouquinho de cada lado, né? É igual a massinha. Às vezes você quer formar um bonequinho lá, aperta aqui, estica aqui. É assim. É diariamente. Às vezes Deus te aproxima de pessoas que você vê, o quanto eu tenho que me transformar para poder ajudar essa pessoa a ser transformada também. Isso é gerar frutos em você para poder gerar frutos no outro. Quem traz vida e esperança é Jesus. Jesus não disse que o caminho seria fácil, mas nos promete presença e companhia. A oração vai nos preparando para a luta. O vigiar vai te ensinar a olhar com os olhos espirituais o tempo, o ambiente, a direção, a situação. Não são atitudes separadas. O orar, o vigiar e orar, elas caminham juntas. Uma te conecta e te fortalece. A outra te molda, te direciona a fazer a vontade do Pai. É simples. E é só obedecer. Também é simples, o difícil é fazer. Não podemos parar de vigiar e orar. Toda queda espiritual começa com a falta de oração e por negligenciar a vontade do Pai na sua vida, na sua carne. E saibam, irmãos, é no deserto que Deus faz surgir a água. É na sua dor que Jesus traz a cura, que traz a esperança. É na necessidade que Jesus traz o seu socorro, a providência.
E é no medo, nas incertezas, nas nossas ansiedades, que Jesus traz a paz e a alegria. Somente nele, com ele, teremos força e entendimento para vigiar e orar. Que sejamos servos do Senhor, que gerem frutos, que vigiem e orem. Amém? Essa é a minha palavra e o desejo do meu coração. Da mesma forma que Deus me falou, que nenhuma dessas palavras possa passar despercebido da nossa vida. A importância de orar e de vigiar. E não deixe que nenhuma distração. Peça a Deus, Deus me mostre qual é a distração. O que é aquilo que está me impedindo de vigiar e de orar? Porque a nossa carne vai fazer isso. A gente vai sempre orar para que Deus faça a nossa vontade. Uma vez o pastor Edgar falou isso aqui. Que a gente ora a Deus pedindo a vontade dele, para fazer a vontade dele com medo. Às vezes a gente nem quer terminar a oração, porque com medo de ouvir qual vai ser a vontade do Pai para a nossa vida. E somente Ele vai te dar força, vai te dar coragem para prosseguir. Quando estiver desanimado, é natural da carne também. Às vezes não quer orar, peça a Deus. Vigie, para que o desânimo não chegue até você. Porque o desânimo é um passo para você cair em tentação também. O desânimo de ouvir a palavra, o desânimo de orar, o desânimo de tentar viver a palavra de Deus, é um passo para cair em tentação. E todos nós, independente de pastores, de levitas, de quem só está sentado, de quem só está passando na rua, a nossa carne vai sempre nos levar a cair em tentação. Nenhum de nós estamos livres disso. Nós, pastores, também temos o tempo todo que vigiar e orar, para que a gente não possa dar uma palavra que às vezes magoe, que afaste. A gente não tem essa preocupação, pastor? Às vezes a gente fala porque a gente erra também, mas a gente tem a preocupação de não magoar o coração do irmão. Mas é o Senhor que nos dá a direção. É o Senhor que nos ensina a vigiar. E o vigiar também nos leva a pensar naquilo que fizemos errado e tentar consertar. Né? O Espírito Santo, a gente junto com o Senhor, orando, vigiando, o Espírito Santo de Deus, quando a gente vigia, ele vai nos convencer daquilo que fizemos errados e tentar consertar. Isso é importante. Tentarmos ser pessoas melhores a cada dia, tentar ser servos melhores a cada dia. Porque para as pessoas verem na gente querer seguir, para que a gente possa fazer discípulos, né? No caminhar a cada dia. É importante que a gente também, ao discipular alguém, a gente mostre que a gente necessita tanto quanto ele. Que o discipular, ele não é uma via única, não é só ensinar, é aprender também. Da mesma forma que a gente ora, a gente precisa de uma oração. Da mesma forma que a gente serve, a gente também precisa ser servido. Da mesma forma que a gente intercede por alguém, a gente precisa que alguém também interceda por nós. Por isso somos igreja. Igreja não é banco, não é coluna. Nós somos igreja. O Senhor nos chama para vigiar e orar. Sejamos atentos para não cairmos em tentação. Amém?